Muitas pessoas ficam com dúvida, como servir a Deus? Uma coisa que nós pegamos hoje no mundo atual é o quê? A religiosidade. Muitas pessoas acham que a religiosidade, às vezes num modo de sofrimento ou coisa assim, está servindo a Deus. Às vezes tem alguns conceitos, muitas questões aí de ministérios, às vezes visões de homens que impõem para o ser humano, tem que ser assim, tem que ser assado. E quando o Senhor Jesus, já lá naquele tempo que ele veio aqui à terra, ele já se deparou com a religiosidade. As pessoas deixaram de servir a Deus, passaram a servir, a ser escravo de religião. Então o Senhor Jesus, ele teve muito problema com o povo de Deus daquele tempo e com a religiosidade que as pessoas tinham dentro do coração. E isso atrapalhava as pessoas a servirem a Deus. E o Senhor Jesus, a maneira de servir a Deus é muito simples. Só que as pessoas às vezes complicam o modo de servir a Deus. Tem que sempre ter algo mais. Sempre tem que ter alguma dificuldade. Você tem que ser penoso a servir a Deus. E servir a Deus não é penoso. Inclusive, o Senhor Jesus fala que o fardo dele é leve. Se ele é leve, não é penoso, é leve. Concordo plenamente que nós temos que mudar. Nós temos que tirar o pecado para fora. Eu não estou falando a favor do pecado. Eu estou falando que nós temos que tirar sim o pecado. Mas isso tem um limite. Nem tudo é pecado. Tem pessoas que põem que tudo é pecado. Não posso ir na praia porque é pecado. Quem criou a terra, o céu e o mar? Foi Deus. Deus nos deu uma Disneylândia natural. Aí o homem vai lá e fala assim, é do diabo. Então, muitas pessoas têm essa mania. Eu não posso ir no cinema que é do diabo. Você tem que ir com olhar crítico e não deixar que manipule, mas você pode ir ao cinema. TV, carro. Muitas pessoas põem que muitas coisas, ter dinheiro é pecado. Depende, se você for escravo do dinheiro e fazer coisa errada para ter o dinheiro, é errado sim, é pecado. Isso não importa se é muito ou pouco, é errado e é pecado. Mas aonde está escrito isso? Não, porque Jesus falou que é mais fácil passar um camelo pela ponta da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, misericórdia, não vou ser rico. Rico é pecado, rico é ruim. Agora, se você obter riquezas para ajudar as pessoas, não tem mal nenhum. Acompanhe aí comigo em Mateus, capítulo de número 23, versículo de 1 em diante. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não vos procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias, e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens, Rabi, Rabi. Vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual estás nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Porém, o maior dentre vós serás vosso servo.
Amém e amém. Feche teus olhos por um instante. Pai, em nome de teu Filho amado, Jesus Cristo, fale, Pai, em nome de Jesus, com cada vida, com cada alma que aqui está. Envia, ó Deus, uma palavra abençoada, Pai, nesta noite. Pai, em nome de Jesus, que seja, ó Deus, o teu Santo Espírito falando com o teu povo. Fale, Pai, com cada pessoa que ouvir, através da internet, através do YouTube, aonde esta palavra chegar, que o Senhor fale conosco, em nome de Jesus. É isso que eu te peço e já te agradeço. Toda honra, glória, majestade e poder seja dada a ti. Amém e amém. Dê uma salva de palmas a Jesus. O Senhor Jesus começa a fazer um discurso e ele censura ali os escribas e fariseus. Inclusive ele tinha uma palavra de carinho que ele apelidou esse pessoal como hipócritas. E ele começa a falar que os escribas e fariseus estavam sentados na cadeira de Moisés. Que os escribas e fariseus estavam preocupados em obedecer a lei, que estava pondo aquilo sobre a vida das pessoas, sobre o fardo da vida das pessoas, e eles mesmos não moviam um dedo sequer sobre aquilo. E eles gostavam muito de se aparecer perante os homens, estando na frente, status, como assim, eu sou, eu faço, eu sou de Deus. Porém, Deus abomina esse tipo de atitude. Inclusive o Senhor Jesus, lá terminando esses versículos aqui, o qual até o 11 que eu li, ele comenta que o maior entre vós será o menor perante Jesus. Chamará Jesus de servo, de Senhor. O maior entre nós, o maior entre os homens, um homem que esteja aqui na terra dotado de poderes espirituais do Espírito Santo, usado instrumento de Deus, vai chamar o Senhor Jesus de Senhor, de Mestre. Então as pessoas às vezes confundem muito o que é religiosidade e o que é servir a Deus. Esse é um grande problema. E às vezes fecham as portas para as pessoas em fardos grandes, em jeitos de servir a Deus, e bate a porta na cara da pessoa e fala assim: você está no inferno. Às vezes eu ouço certas coisas: a igreja porta larga, a igreja tem que ter porta larga, não é? Para entrar o pobre, a viúva, o necessitado, o mendigo, o doente. A igreja tem que ter a porta larga. A questão é como servir a Deus. Mas a questão de porta larga é que tudo pode. Mas tudo pode o quê? O que impede servir a Deus? Jesus falou: vinde como estáis. Às vezes as pessoas falam: esse daí é um drogado, é um bêbado, um alcoólatra, um isso, um aquilo. Esse é um cara que não quer saber de nada. Aquela é uma prostituta. Não, essa pessoa nunca vai para Jesus. Mas é para esses que Jesus veio. É para esses que Jesus veio trazer cura, veio trazer salvação, veio trazer um milagre. É para as pessoas erradas. Porque cada um de nós que estamos hoje com Jesus, um dia teve uma vida passada de todo erro. E outra, não adianta nós mudarmos às vezes as nossas vestes, não adianta nós mudarmos o nosso exterior e o que está interiormente não mudar. O nosso coração, o nosso pensamento, não adianta, nós temos que mudar por completo. Creio que às vezes nós temos que mudar sim as nossas vestes. Creio que às vezes nós temos que deixar algumas coisas, um guarda-roupa, temos que mudar. Mas o principal é o interior, é o que está lá dentro. E como nós identificamos isso? O Senhor Jesus nos ensina. O coração está cheio do quê? Do que a boca fala. O que a sua boca fala é o que o seu coração tem. O que a sua boca anda falando? Porque às vezes há ódio, a raiva, às vezes a maneira de se retratar com as pessoas
de um jeito, parece que, sei lá, existe um outro Jesus que as pessoas servem. Um Jesus diferente, um Deus diferente. Deus é um só. E há muita religiosidade no tempo de hoje, já no tempo de Jesus. Jesus era o caminho certo, era o caminho que era perseguido. Jesus, o Filho de Deus, e ninguém reconheceu ele como Filho de Deus, porque preferiu servir a religiosidade. E nós temos que tomar cuidado com isso. Nós temos que pregar um Jesus simples, sem religiosidade. Não adianta nós se enchermos de religiosidade, e eu já vi muito disso, pessoas aparentemente santas, mas com atitudes adversas, atitudes que não condiz com o cristianismo, tá mais para mundanismo do que cristianismo. Então nós temos que mudar por completo. Nós temos que servir a Deus com a pureza do coração. Nós não temos que servir a Deus com religiosidades. Às vezes as pessoas fazem algo e criam jeitos e maneiras de ser que só aquele jeito salva. Só aquele jeito que tem a salvação. Ninguém detém a salvação de Jesus. Ninguém é mestre no lugar de Jesus. Ninguém é posto como Deus Pai. Deus, Jesus, não aceita isso. Ele é Pai. Ele é mestre. Ele é o Senhor dos senhores. Nós temos que ter esse entendimento e respeitar opiniões ou jeitos adversos que as pessoas pregam o evangelho. Não tem diferença nenhuma de uma pessoa que prega na praça, de uma pessoa que prega na praia, uma pessoa que prega ao ar livre, um pastor de igreja, uma pessoa que prega na igreja. Não tem diferença nenhuma. O Deus que usa um, usa o outro. E não tem diferença nenhuma. A Bíblia fala, onde tiver 2 ou 3 reunidos em nome dele, ele se faz ali presente. Não tem diferença nenhuma você também abrir a sua boca e falar de Jesus. Você está pregando um evangelho sem religiosidade. Eu vou dar um exemplo de um tipo de religiosidade. Um tempo atrás eu estava no trem, inclusive eu acho que eu já contei isso. Eu estava no trem, eu vi um senhor no vagão e ele começou a falar de Jesus. Eu saía às 22 horas do trabalho, peguei o trem ali na Lapa e vim. E o Senhor começou a ministrar, nossa, que poder maravilhoso, e falando de Jesus, e falando de salvação, tal, eu admirei. Só que quando ele sentou no banco, ele parou ali a ministração dele, sentou bem na minha frente, e eu e um amigo meu, nossa, que maravilhoso, né, pregando, tal. De repente, ele começou a abrir a boca e falar, e começou a falar mal. Ah, que o pastor lá, quero ver fazer a obra que nem eu, porque só prega na igreja, quero ver fazer igual eu. Ah, porque o outro lá também. E falou do Silas, e falou do RR, e falou desse, e falou daquele. Eu falei, meu Deus, cadê aquele homem que estava ministrando o evangelho com eficácia? Deus deu um chamado para ele maravilhoso e ele mesmo não dá valor. E às vezes nós não damos valor a nós mesmos. Deus dá dons para você e você às vezes não dá valor. Você não se valoriza. Ah, porque o outro ali faz melhor do que eu. Ah, porque o outro lá... Gente, não existe concorrência para ir para o céu. Nós temos que ter uma vida cristã verdadeira. Nós temos que ter uma vida cristã de coração aquebrantado. Quando nós saímos ali fora no mundo, que nós estamos vendo um monte de coisa errada. É homem com homem, mulher com mulher. O homossexualismo está tomando conta do Brasil e do mundo. Nós estamos vendo Mateus capítulo 24, guerra, rumores de guerra. Nós estamos vendo em vários continentes, em conflitos. Nós estamos no fim dos tempos e nós às vezes fechamos a porta para as pessoas. Ninguém pode falar, aquele lá não é salvo, ele está querendo Jesus de fachada, está se escondendo atrás da Bíblia. Ninguém pode falar isso pelo outro. Ninguém pode falar isso pelo outro. Olhe para as pessoas do seu lado, lá onde você mora, Jesus vai alcançar eles. Agora não, como fácil falar, é do diabo. Pai, filho do Satanás, esse rádio barulhento, esse funk do inferno. Eu oro para queimar, né? Queima, Jesus, queima. Vira louvor. Hoje em dia eu ouvia só funk. Hoje em dia eu ouço uns louvorezinhos de uns vizinhos abençoados. E nós temos que fazer isso, porque a oração nossa tem que ser essa. Ah, porque o pastor lá é mestre, é pai, Não, gente. Ah, porque aquela igreja tem, aquela não tem.
se prega Jesus como Senhor e Salvador, único Senhor e Salvador, está no caminho à salvação. Porque aqui é uma igreja legal, é boa, eu gosto aqui na casa, eu gosto desse jeito. Do outro lá, é tudo obra de Deus. Nós temos que valorizar e orar por Deus, porque cada porta aberta é alma sendo salvas. Nós temos que orar para Jesus encontrar não só as pessoas perdidas, mas também às vezes os familiares nossos, e às vezes nem pelo familiar a gente ora, nós não buscamos, porque às vezes nós estivemos no céu, mas não conseguimos ver o nosso familiar no céu. Às vezes pensamento maligno, tá? Olha, essa pessoa não sai dessa vida. Olha o pensamento, sai dessa vida, ela vai ver só, eu vou pro céu e ela vai pro inferno. Aí ela vai ver, ela vai botar fé, ela vai ver que Jesus é na minha vida. Isso é pensamento maligno, gente. Repreenda isso. Senão Jesus fala, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Jesus não, a Bíblia fala isso. Deus fala isso. Quando nós abrimos a Bíblia, é o próprio Deus nos ensinando. É a própria boca de Deus falando conosco. Mas às vezes a nossa fé começa a ficar fria e apagada. Às vezes nós mesmos, às vezes o pastor não prega isso, mas nós mesmos começamos a pôr jeitos de servir a Deus. Não, tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser assim, tem que ser assado. Nós não podemos cair no erro dos escribas e dos fariseus, detentores da salvação, ou da fé, ou do jeito de servir a Deus. O jeito de servir a Deus é simples, gente. Às vezes um é de um jeito, do outro é do outro. Um é na dor, o outro é pelo amor. E cada um vai chegando do jeito que Deus chamou. E outra, cada um tem um tempo na sua vida. Eu tive meu tempo. Eu cheguei para Jesus com 25 anos de idade. A única coisa que eu me arrependo é de não ter chegado antes. Hoje eu estou com 43 anos e dou graças a Deus por isso. Mas cada um tem um tempo na sua vida. Cada pessoa tem um tempo que Deus trabalha. Tem um trabalhar de Deus, um mover de Deus com cada um de nós. Deus trabalha com cada um de nós na particularidade. Deus, ele é específico. Ele olha para nós como seres únicos, para cada um de nós. Não, no mundo tem muita gente, pastor. É assim que ele olha. Olha o tamanho do nosso Deus. Ele olha desse jeito. Para cada um de nós. Deus tem um olhar fito em cada um de nós. Não pegue para você religiosidade. Não entre em coisas... Oi? Tá. Depois eu vou orar para você. Só daqui um. Então, nós temos que servir a Deus com coração puro, sem religiosidade. E às vezes isso vai pegando. Pastor, o senhor já pregou isso? Prego mesmo. Nós não temos que ser pessoas religiosas. Nós temos que ser cristãos verdadeiros. Tirar a religiosidade de lado e servir a Deus. Amém? Glória a Deus. Dê uma salva de palmas a Jesus. Feche seus olhos. Santo do Santo. Pai, em nome de teu Filho amado Jesus Cristo, nós sabemos, ó Deus, nesta noite, a tua palavra que tem falado conosco, que nos ensina, Pai, que nós não temos que ser religiosos, mas nós temos que te servir, ó Deus, com um coração puro e agradável a ti. Pai, que o Senhor, através do teu Santo Espírito, nos ensine, ó Deus, a te servir, a te adorar verdadeiramente com um coração puro e agradável a ti. Pai, que o Senhor tire toda a religiosidade, que o Senhor limpe, Pai, todo o sentimento de Moisés, de escriba e fariseu. Que o Senhor, ó Deus, nos ensine a caminhar contigo com um coração puro e agradável a ti, em nome de Jesus. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém e amém. Dê uma salva de palmas a Jesus.